Diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nessa noite é o culto em que nós celebramos o nosso Senhor Jesus pelo seu sacrifício que foi feito na cruz, porque é um mandamento que ele nos deu. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que nós nos reunimos, uma vez por mês, fazemos isso. Lembrando que não somos judeus, como alguns pensam, que deveríamos celebrar a ceia de ano em ano, como se celebrava a Páscoa em Israel. E como não somos judeus, mas nós somos cristãos, nós fazemos isso no tempo adequado, que nós consideramos apropriado, tanto para a nossa edificação, quanto para a glorificação e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nada que diz respeito a aspecto judaico deve ser para nós considerado como mandamento a ser seguido. Desconsideramos todos os mandamentos judaicos nesses sentidos, porque somos de Cristo, somos de Jesus, comprados pelo seu sangue. Nós fomos resgatados pelo seu sacrifício. Então, toda a nossa obediência, ela é única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus. E quando ele diz, fazer isso todas as vezes em memória de mim, poderíamos fazer em todos os cultos. Todos os cultos poderíamos celebrar ao Senhor, tendo a ceia, e assim não estaríamos nem pecando e nem sequer cometendo excesso. Muito pelo contrário, continuaríamos debaixo do seu mandamento, o mandamento do Senhor Jesus. Para nós não existe estações e épocas para celebrarmos a ceia, para fazermos a ceia, para ceiarmos. Não existe tempo oportuno, qualquer tempo é tempo para nós. Dito isso, quero também dizer que, na maioria das vezes, nós temos um pensamento positivo a respeito de Jesus. E é lógico que isso é um grande operar do Espírito Santo em nós, que nos mantém uma expectativa de quem Ele é. É óbvio que dificilmente consideramos o que Jesus passou. E a verdade é que não conseguimos mensurar o tamanho da sua dor. E eu, nessa noite, eu quero considerar esse texto de Isaías 53 e quero apresentar algumas características do sofrimento de Jesus.
é bem provável que eu vá discorrer aqui muito mais a respeito dos seus sofrimentos, que poderiam ser chamados de emocionais, sofrimentos na alma, muito diferente do que é o sofrimento no corpo físico, que é quando ele começa a padecer na mão dos malfeitores de fato. O sofrimento na alma é tido como aquele que adquirimos após rejeições, após falas negativas, após desconsiderações a respeito de quem nós somos. É óbvio que todos nós aqui queremos ser considerados em algum aspecto. Todos nós queremos, se somos casados, queremos ser considerados pelos maridos ou pelas mulheres. Se somos filhos, queremos as considerações dos pais. Gostamos quando eles dizem, meu filho é extraordinário, é ou não é? Fala que você não gostava, quando seu pai falava, meu menino é muito inteligente, meu menino é muito sábio, você ficava todo cheio, né? Meu menino é muito esperto. É assim que nós falamos dos nossos filhos. E me faz lembrar minha irmã, que não está aqui agora, talvez esteja acompanhando pela internet. O menino acho que está fazendo 3 meses amanhã, mas o menino é muito esperto, é muito inteligente, né? Começou a chutar a perninha e mastigar a mão. É assim que os pais se comportam. E os filhos gostam de tudo isso. Todos nós queremos ser considerados. Se lideramos, queremos a consideração dos liderados. Se fazemos algum trabalho, queremos a consideração daqueles que estão recebendo os frutos dos nossos trabalhos. Mas vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para a vida de Jesus. E vamos ver como que Jesus passou por essa vida. Como que Jesus passou por essa vida? Nós lemos o texto de Isaías 53, e esse texto, a maioria dos estudiosos dizem que esse texto tem muito a ver com o momento da Via Cruz, que é o momento em que ele é preso, carrega a cruz, apanha até o Gólgota. E esse momento é que consideram esse texto ou o acontecimento desse texto. É aqui que diz no verso 1, quem creu em nossa pregação, ele é o grande pregador de Israel, ele é o maior de todos os profetas. Jesus Cristo, ele é o grande pregador desta nação, ele pregou em toda Israel, e agora, ao terminar a sua pregação, termina-se às nossas vistas da pior maneira possível, porque todos nós, quando falamos de boas coisas, nós falamos num sentido de sucesso, aonde as pessoas são exaltadas. Mas o nosso Senhor vai terminar a sua pregação fixado numa cruz. Isso não tem muito a ver com a vida de sucesso que muitos de nós almejamos e que talvez a maioria dos pregadores dessa nação almeja. Eles almejam terminar um bom sermão e ser aplaudidos por uma grande multidão. Esse é o sentimento dessa nação, e não somente dessa nação, mas de todos os povos na terra. Querem terminar de pregar e serem ovacionados, não é? Nós estamos vendo casos recentes, onde as pessoas estão chorando porque estão sendo injuriadas. Ao invés de se alegrar e com isso demonstrar que é um seguidor de Jesus, as pessoas estão entrando em desespero porque estão sendo rejeitadas. Esse é o sentimento que a maioria de nós temos, porque terminamos de fazer alguma coisa e nós queremos um bom resultado, onde as pessoas nos aplaudam. Mas Jesus termina o seu sermão no Gólgota e a indagação é, quem creu em nossa pregação? E aqui nós temos, queridos, alguns relatos a respeito da vida de Jesus, esses relatos nos evangelhos, e nós vamos ver como que Jesus padeceu esses tipos de rejeição. Se nós começarmos pelo o texto de Marcos, em Marcos 3, capítulo
capítulo 3, versículo 21, a primeira rejeição que Jesus vai sofrer é a rejeição na sua própria família. Nesse texto, eles consideravam que Jesus estava louco. O que Jesus tinha começado a fazer? Jesus, ele tinha começado a pregar e a chamar pessoas para o seguir. Imagina, 30 anos, Jesus não havia feito nada, senão indo de ano em ano no templo, se apresentava e discutia um pouco a respeito das Sagradas Escrituras com alguns mestres. Aos 12 anos ele foi admirado. Aos 12 anos as pessoas ficavam observando e aplaudiam aquela criança ensinando a respeito das Sagradas Escrituras. Mas, agora que Jesus começa efetivamente o seu ministério, os primeiros a se oporem ao seu ministério, ao seu trabalho, são os seus familiares. Eles se juntam todos e vão atrás dele. E eles queriam simplesmente fazê-lo parar, para ele não chamar ninguém para o seguir, porque considerava que ele estava louco. Coloca o texto para nós, se for possível, Guilherme. Eu vou falando dos textos e você vai colocando para nós. Eu acho que assim vai ter uma boa interação com a igreja e vai dar um bom entendimento a respeito da palavra de Deus. O texto é Marcos 3, capítulo 3, versículo 21. Esse é o primeiro texto. Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. É os parentes de Jesus. Os parentes de Jesus saíram para prender Jesus. Porque diziam, está fora de si. Em outras traduções, está louco. Então, Jesus é o grande pregador que nós cremos. Ele é o extraordinário. É o Senhor dos milagres. É o Senhor que ressuscitou mortos, que curou paralíticos. É o Senhor que perdoou os pecados, mas o seu ministério, ele não é só sobre curar enfermos, ressuscitar mortos e perdoar pecados. O seu ministério envolve toda a sua vida. Esse homem que consideramos extraordinário padeceu em muitas coisas. E o seu primeiro sofrimento começa em sua família. Embora eu esteja falando de sofrimento aqui, considerem que ele mesmo não sofreu em si mesmo. Ele sabia exatamente o que ele padeceria. Mas as pessoas se levantaram para lhe proporcionar sofrimentos. E os primeiros a exercer isso foi os seus familiares. Nesse texto, quando você lê os versículos anteriores, ele termina de chamar os seus discípulos. E aí vão avisar a sua mãe, Maria, e aos seus irmãos e parentes, o que Jesus estava fazendo. E eles vão para parar Jesus, porque não acreditava que Jesus poderia ser alguém tão extraordinário para eles. É incrível, não é, irmãos? Para muitos somos assim. Eu acho que você deveria ter controle emocional e não se assustar quando alguém te rejeitar. Para muitos, nós não valemos nada. Para muitos, nosso trabalho não serve de nada, é inútil. Mas para outros, é muito importante. Eu acho que isso faz parte da sociedade, faz parte da vida, e todos nós deveríamos saber administrar tanto falas positivas quanto falas negativas. E quando digo isso, digo principalmente às mulheres, que sofrem muito mais em suas emoções, porque nós homens, pelo menos no padrão, não sofrem tanto assim. Mas existem aqueles que são fora da curva e padecem ao ouvir algumas palavras, às vezes pejorativas, às vezes negativas. Tem homem que chora porque foi chamado de feio hoje. Eu não entendo isso, né? Então, foi chamado de feio, está chorando. Me chamaram de narigudo, de testa de amolar facão, peito de pombo, e eu estou vivo, alegre, casado e com filhos, né? Então, a gente tem que superar tudo isso. O que falam não importa, o importante é eu saber quem eu sou. E é isso que Jesus demonstra para nós. Ele mostra quem ele é. Já pensou?
os teus parentes falando para você, pode parar, esse negócio de ser crente não dá certo não. Pode parar, esse negócio de ir para a igreja não é coisa boa não. Virou um religioso agora? Eu ouvi muito isso quando eu aceitei Jesus, comecei a ir para a igreja. Cuidado, vai ficar fanático. E eu só pensava na minha cabeça, que eu não dava as respostas não, sabe? Principalmente para a pessoa que tinha mais autoridade que eu, como meus parentes. Respeito é algo que nós aprendemos com Jesus. E aí, eu só pensava na minha cabeça, se eu for ficar fanático por Jesus, que assim seja, que eu fique doido, maluco, perturbado. Sendo por Jesus, para mim tá bom, né? Então, Jesus padece primeiro com os seus familiares. Segundo, ele vai padecer com os seus amigos e compatriotas de Nazaré, a sua cidade natalícia. Marcos 6, verso 1. Coloca para nós aí, Guilherme. Eu vou te dar o ambiente inóspito para Jesus, para você entender um pouco a respeito de Jesus, e às vezes, quem sabe, você sair desse mundo seu de coitadismo, de que eu sou pequeno, de que eu sou uma vítima, talvez, da sociedade e da igreja, porque tem muitos assim hoje, eu sou uma vítima da igreja, eu sou uma vítima da sociedade, falam mal de mim, me olham de cara feia. Eu já ensinei sobre isso aqui. Irmão, muitas das vezes a pessoa não está te olhando de cara feia, ela é feia mesmo. Não tem, sabe, não adianta. É assim mesmo, é feio, não tem como, não, está me olhando de cara feia, moço. Gente, para com isso, né? Dependendo do dia, então, irmão, se eu deixar esse cabelinho meu aqui, pouco, crescer, deixar igual os meninos aqui, olha só, os dele é bonitinho, mas o meu, vai ficar uma entrada aqui mais feia do mundo. Às vezes eu vou ficar, não posso falar o nome, né, de alguns irmãos e amigos, né, que senão eles ofendem. Mas fica feio, irmãos. A minha esposa acha bonito, mas eu já vi que é feio, né, e eu já estou convencido que é feio. Então tem que ficar careca mesmo, é melhor. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, Nazaré. Ele está em Israel, foi para Nazaré. E seus discípulos o acompanhavam. Continua, por favor. Verso 2. Chegando... não, irmãos. Nós vamos ler demais aqui, depois vocês leem. A referência aqui, eu acho que eu deixei errada para vocês. Mas ele é rejeitado em Nazaré. Ele tem uma rejeição em Nazaré. Os seus, da sua própria casa, o rejeitam. Depois nós temos Lucas 9:53, que é a rejeição dos samaritanos. Os samaritanos não recebeu. Coloca para nós aí agora. Tomara que eu não tenha errado a referência. Olha lá. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus queria uma estadia em Samaria. Imagina Jesus em água quente, procurando uma estadia. E Jesus não achou estadia. Eles consideravam que Jesus não ia ficar ali. E que, portanto, não era digno de ter estadia naquele lugar. E ele não achou estadia em Samaria. Você consegue entender isso? O Senhor de toda a terra não tem lugar para ficar. Você já imaginou você? Às vezes faz coisas grandes, extraordinárias para os amigos, para os familiares, mas eles rejeitam. E às vezes até desconsideram. Talvez contextualizando com a gente aqui, com o nosso viver diário, imagina você na sua casa, cozinha para todo mundo com muita alegria e fala assim, eu vou tomar um banho. No tempo que você toma um banho, os familiares comem tudo. E quando você sai do banho não tem nada. Como é que você fica? Já aconteceu isso comigo. Eu acho que já aconteceu com você. Cozinhou e ficou sem comer. Acho que é normal. Cozinhou e você fica com raiva, né? Fica zangado. Você fica, né, nervoso. Está aqui Jesus. O Senhor de toda a terra não tem lugar para ficar em Samaria. Não há lugar para Jesus. Você já imaginou você com Jesus, mas Jesus não tem um lugar para você neste lugar. Nós olhamos para Jesus e o que nós teólogos dizemos é que o nosso olhar para Jesus é o olhar para o Cristo da fé.
é aquele Cristo que fez tudo por mim, que é extraordinário e que é poderoso. Mas quando nós olhamos para o Cristo homem, nós devemos olhar para ele igual a nós, aonde ele padeceu tudo que nós padecemos, irmãos. Então, ele é homem de dores, é como Isaías disse, Isaías 53, ele é homem de dores, e nós devemos olhar para ele. Nós temos uma visão ampla quanto ao Cristo da fé, mas muito pouco quanto ao Jesus homem. Então ele é rejeitado em Samaria, mas não só isso, o homem que tirou um gadareno, um genezareno de suas prisões, endemoniado por muitos anos, e que o povo daquela região não conseguia contê-lo, também foi desprezado pelo genezareno, e esses o mandou embora. Marcos 5:17, coloca aí para nós, Guilherme. Olha só. Travou aí? Eu vou ler aqui. E começaram a pedir vai embora, Jesus. Eles começaram a pedir com insistência. Irmãos, isso aqui é a nossa sociedade atual também. A nossa sociedade atual também, ela não quer saber de Jesus. Imagina se aquelas pessoas estavam diante do homem, olhando para ele, vendo o seu poderio sobre os demônios, e eles rejeitando a Jesus, e falando para ele, vai embora. Nesse caso, Jesus é mandado embora, porque os demônios, eles foram expulsos, e entraram nos porcos, e deu grande prejuízo para os empresários, para os fazendeiros daquela região, e esse prejuízo, com certeza, não agradou a eles. Para eles interessava muito mais o lucro do que uma vida saudável. Interessava muito mais o dinheiro do que o bem-estar daquele homem que estava aprisionado pelos demônios. Então eles também resolveram mandar Jesus embora. Não se engane, se Deus te der os dons mais extraordinários, prepare-se para ser rejeitado também. Nós queremos servir Jesus, mas parece que nós temos um cenário hollywoodiano. Nós queremos servir Jesus e queremos montar um cenário onde nós brilharemos como uma grande estrela. Queridos, o único que pode brilhar em nós se chama Jesus de Nazaré. E o brilho dele não é com o seu sucesso, é com a sua derrota. É com a sua derrota. Se o mundo me odiou, se o mundo vos odeia, antes odiou a mim primeiro. Por isso, se você está sendo aplaudido, você é extraordinário, ele é o cara, você está... Olha, tem alguma coisa estranha, porque Jesus foi rejeitado. Nós também seremos, porque ele disse que nós seríamos rejeitados. Por isso, começa a rejeição na própria igreja. Aqueles que vêm para a igreja precisam lutar para permanecer com Jesus. Porque a rejeição começa em casa, na família. Na família. São os da família que muitas das vezes não vai te dar atenção. É os da própria igreja que não vai te dar atenção. É os da sua casa, mas é os da igreja também. Às vezes vocês não pensam nisso, irmãos. A fé é algo tão valioso que o inimigo está fazendo de tudo para minar a sua fé. E para isso, ele vai tentar minar a sua fé na sua casa, vai tentar minar a sua fé na igreja que você congrega, vai tentar minar a sua fé em meio aos vizinhos e aos seus amigos. Está entendendo? O ambiente de Jesus é um ambiente inóspito, é um ambiente terrível, aonde ele faz um milagre e é rejeitado. Mas nós vamos continuar. Jesus também, quando ele começa a fazer os seus milagres, tem os seus discípulos caminhando com ele, alguns invejosos começam a se levantar. E se levantou um grupo dos fariseus e dos herodianos,
E esse grupo agora começa a conspirar contra ele. É Marcos 3,6. Coloca aí para nós, Marcos 3,6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. É o homem dos milagres, é o homem poderoso, mas é esse homem que estão querendo matar. Estão perseguindo ele. Você acha que não vai ter gente invejosa com aquilo que você faz? Você acha que não vai ter gente, às vezes, querendo fazer o que você faz, querendo ter o que você tem? A pergunta que eu faço é, como que você administra dentro de você, sabendo que tem pessoas invejosas? Você age como Jesus ou se coloca como um inimigo teu? Porque, naturalmente, consideramos como inimigos essas pessoas. Mas Jesus, ele não levantou uma mão para brigar com nenhum deles. Ele não levantou nenhuma mão. Muito pelo contrário, continua pregando e chamando ao arrependimento. Jesus é extraordinário, querido. Por isso, nós temos que sair desse mundo do coitadinho, de que eu sou uma vitimazinha, e passar a se comportar como o nosso mestre, aonde nós saímos de todas essas encruzilhadas, onde as pessoas têm inveja. Pouco me importa quem tem inveja, pouco me importa quem fala mal. Quando ele pergunta, o que dizem de mim? Ah, falam que você é um profeta, falam que você é Elias. Tá, e vocês, o que está falando de mim? Tu és o Cristo. Ah, muito bem, parabéns. Foi o Espírito que te revelou. Ainda quando fala afirmativa, fala corretamente, ele fala, ó, não foi nem você que disse, foi o Espírito que te deu a verdade, né? Nem de você. Está entendendo? Então, esse mundo, irmãos, onde nós somos vítima e decidimos nos afastar da sociedade, isso não tem a ver com Jesus. Isso não tem a ver com Jesus. Estão me procurando, vou embora daqui. Uai, por quê? Não vou fazer mais. E vai ficar beiçudo? Tem muita gente que é assim, irmãos. Tem muita gente que é desse jeito. Mas vamos aprender um pouquinho mais com Jesus. Meus irmãos, passou a ser perseguido pelos fariseus, pelos herodianos. Agora, preste atenção. Abre aí Mateus 11. Mateus capítulo 11. Os irmãos, abra comigo. Vocês estão bem acostumadinhos aí com o Guilherme, trabalhando, abrindo os textos, né? Eu vou ler aqui alguns textos com vocês, da palavra de Deus. 11, Mateus 11, verso 20. Olha só o que diz. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Jesus agora começou a repreender as cidades pelas quais ele tinha feito muitos milagres, mas eles não tinham se arrependido. Põe um próximo versículo para nós aí, Guilherme. Olha só. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Próximo verso, por favor. Olha só. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Jesus fez muitos milagres, muitos milagres, muitos milagres. Tiro, Sidom, cidades condenadas. Ele está falando que, se lá tivesse sido feito esses milagres, eles teriam se arrependidos. Mas Corazim e Betsaida não se arrependeram. Quantos não têm, meus amados, que recebem os milagres do Senhor,
mas não tem uma gota de arrependimento em seus corações. Eles saem como que tivesse um rei em suas barrigas. Deus tinha que fazer isso mesmo. Eu sou uma pessoa boazinha, por isso Deus fez o que é justo. Por quê? Porque eu sou bonzinho, faço coisas boas. Deus tinha que fazer isso mesmo. Aí você fala, e você não vai seguir Jesus? Não vai se arrepender dos seus pecados, da sua vida pecaminosa? Não, para quê? Eu já sou bonzinho. Jesus não está procurando ninguém bonzinho. Jesus está procurando quem o quer servir. Não tem nada a ver com eu ter um coração muito bom. Eu sou uma pessoa que não faço mal. Não tem nada a ver com isso. O inferno está cheio de gente boa. Está lotado de gente boa. Gente que fez muita coisa boazinha, sabe? Então não é por fazer coisas boas. Não. Tem a ver com Jesus. Segui-lo e amá-lo. Ele está falando aqui, que lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Tem arrependimento em você? Existe arrependimento em você? Se não existe arrependimento em você, ouça esse pastor nessa noite. Clame a Deus para que Ele coloque em seu coração arrependimento. Se você não sente desejo nem vontade de seguir Jesus, de estar com Jesus, você está sem arrependimento. Você precisa de arrependimento, porque não vai adiantar você ter vivido um milagre, você ter visto um anjo aparecer para você. Não vai adiantar você ter visões celestiais, se não existe em você uma gota de arrependimento, uma gota de vontade de amar Jesus, uma gota de desejo de querer estar com Jesus. Ai de ti, ainda que os céus se descortinem diante de você, você sem arrependimento, não querendo amá-lo, servir ao Senhor de toda a terra, você será condenado, junto com todos os que foram condenados, Cafarnaum, Tiro e Sidom. Ainda que se faça milagres, que você veja milagres, ainda que chova milagres, isso não é de forma nenhuma uma confirmação que Deus te salvou. A salvação está em Cristo Jesus, e nós nos rendendo a Ele e confessando os nossos pecados. Mas Ele é rejeitado. Ele é rejeitado. Ele faz milagre, mas é rejeitado. Mas, vamos lá, não só pelos milagres que Jesus foi rejeitado, não só pelos sinais que Jesus foi rejeitado, também não só foi pelos seus familiares, pelos amigos que cresceu junto na sua cidade natal, também não só foi uma questão em que foi perseguido pelos fariseus, pelos herodianos, pelos saduceus, não. Há também os seus próprios discípulos, que começou a andar com ele, que também o rejeitou. Rejeitou a sua pregação, rejeitou o seu ensino, rejeitou a sua fala. Amados, abre aí a sua Bíblia, João 6,66. João 6,66. Eu vou ler alguns versos antes, porque senão vocês não vão entender, e eu quero é que vocês entendam a palavra de Deus. Olha só. Não, irmão, vamos ficar só com 66 mesmo, porque o tempo ali castiga a gente, né? 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você acha que você, estando na igreja, também não pode abandonar Jesus? Pode. Mas os argumentos de hoje são, eu não quero falar uma palavra pesada, são mais ruins do que os argumentos anteriormente. Aqui disseram que a palavra de Jesus era muito dura,
e não dava para segui-lo, continuar com ele. Jesus havia dito que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E eles disseram, dura essa palavra, quem pode suportar? E os discípulos, foram embora. Jesus, além dos 12, tinha mais 70 com ele. Mas além desses 70, havia uma multidão que o seguia. Então, aqueles discípulos que estavam com ele não suportaram a palavra e foram embora. Aos discípulos mais íntimos é que o Espírito Santo revela e dá a palavra de revelação, tu és o Cristo. Ele diz assim, vocês não querem ir também? Sabe por quê, irmãos, que Jesus fala, vocês não querem ir também? Porque com Jesus, irmãos, não tem frescura não. Esse negócio de gente, eu já ia falar uma palavra ruim, irmão, sabe? É porque essas palavras, eu mesmo sinto dentro de mim, irmãos, que, sabe, é ruim de falar. Qualquer dia eu ganho mais coragem para falar as palavras mais duras, né? Mas, irmãos, tem gente que é tão enjoada, tem que caçar a palavra, Pablo. É tão enjoada que ela não suporta ouvir o contrário, o contraditório. Jesus fala para eles, vocês não querem ir embora não? Irmão, Jesus não quer bajulador. Ele não precisa de bajulador. Ninguém precisa de bajulador. Nós precisamos ser autênticos servos de Deus. Eu não preciso ser bajulado. Não bajule pastor, irmãos. Pastor não precisa. Você quer ser um agente de Satanás, bajule pastor. Você é um agente do diabo, querendo contaminar o pastor, dando ao pastor os piores sentimentos, sentimentos infernais, orgulho, vaidade. Está entendendo? Isso tudo aí entra nas bajulações. Não precisamos, você que é líder, não precisa de bajulação. Você não precisa ouvir que você pregou bem. Você não precisa ouvir que você cantou bem. Você precisa ter um coração aonde a sua consciência entende que você ofereceu algo agradável a Deus. É isso. É isso. Com esse fim, se você agradar a Deus, certamente os homens serão edificados. Porque é isso que Deus quer de nós. Enquanto louvamos a Deus, as pessoas sejam edificadas. Enquanto prego a palavra, aqui eu glorifico ao Senhor e os meus irmãos são edificados na palavra. É isso que Deus espera. Portanto, se disserem para você que você prega ruim, vá melhorar. Não sai chorando, não prego mais. Pronto, vá, sentou, acabou. Bastou uma garfada de Satanás e já sentou. Ah, mas você canta ruim. Não vou mais cantar, não mexo mais com isso. Está entendendo? Está entendendo? Vá se esforçar, vá ralar, vá suar, vá treinar, vá se empenhar. Hoje você é ruim, amanhã continua ruim de novo. Você achou que ia ficar bom? De um dia para a noite? Só no milagre, né? Vá treinar. Às vezes passa 2 anos, 5 anos, 10 anos. E aí você passa então a ser útil na obra de Deus. Está entendendo? Então assim, às vezes você está esperando que alguém fale para você, nossa, você é alguém maravilhoso. Para você vir para a igreja, você tem que vir porque você precisa de Jesus. E não palavras de alta afirmação para inflar o seu ego. É assim que você tem que vir. Eu vou por causa de Jesus. Eu é que preciso de Jesus. Porque tem muita gente, irmão, que está esperando que pastor, irmãos, amigos, vai em casa e fala, nossa, coitadinho de você. Esse coitadinho que está chorando em casa vai para o inferno. Por quê? Não quer saber de Jesus, quer bajulação. Quer bajulação. Irmão, bajulação comigo não tem. Comigo não tem. De vez em quando eu falo, parabéns, serviço bom, mas não tem bajulação não. Parabéns. Você tem que ser crente de verdade. Está entendendo? Eu sirvo a Deus de qualquer forma, gostando ou não gostando do povo, o povo gostando ou não do sermão, eu sirvo a Deus, gostando ou não. Agora, eu não vou cantar porque eu também não dou conta, né, irmãos? Aí já é demais, é judiar, né? Agora, pregar eu prego, mas eu não espero que ao terminar o sermão, me digam, belo sermão, pastor. Não, o que eu espero é que o resultado do sermão, ele seja falado no seu coração, aonde você tem um entendimento da palavra de Deus, onde você entende que você necessita de Deus, precisa se arrepender, precisa de Jesus, precisa melhorar, precisa ser um servo melhor. É isso.
É isso, quando pregamos, não queremos audiência. O que queremos é que a palavra de Deus opere em todos os corações que ouvem a palavra. É isso que nós queremos. Mas Jesus está aqui, terminou de pregar. Ele é o pregador. É a palavra viva. Me diz se existe algum pregador maior que Jesus. Não tem nenhum, mas foi rejeitado no seu sermão, rejeitado na sua palavra, rejeitado nos seus ensinos. E eu fico vendo as pessoas hoje, elas querem ser aplaudidas porque descobriu um pingo de areia lá no meio do deserto. Descobriu uma areia que brilha no deserto. Pronto. Ganhou o céu, né? Aí quer ser aplaudido. Querido, nós temos que ser servos humildes. Nós temos que ser servos humildes, continuar a servi-lo humildemente. Vamos padecer perseguições, rejeições. Se você ainda não sofreu rejeição, prepare-se para sofrer. É lá que vai ver se você é crente de verdade. Muitos sofrem rejeição, passa mais de ano, encolhido, chorando, lamuriano. Irmão, sejamos como o Senhor, estejamos prontos para a cruz. Depois de carregarmos a nossa cruz, não podemos mais soltá-la. Primeiro, matamos o nosso eu morre. Depois que o nosso eu morre, estamos preparados para ser ofendidos. Ser ofendido e amando os nossos inimigos. Como podemos ser filhos de Deus se nós amarmos somente aqueles que nos amam? Aqueles que nos dão as boas palavras de afirmação. Você é lindo, você é maravilhoso, você é cheiroso. Como? E aquele que fala assim, você é feio, você é horroroso. Aí você não ama mais? Deixou de amar? Jesus amou todos esses aqui, que ele foi até o Gólgota, se entregar ali na cruz, morrer por cada um deles. Ele morreu por Herodes, ele morreu por Anás, por Caifás, por cada um dos fariseus, por cada um dos saduceus. Ele morreu por cada um que o perseguiu. Cada um deles, Jesus amou. Jesus amou aquele jovem rico que o rejeitou, que não queria largar tudo e segui-lo. Jesus amou a cada um deles, irmãos. Nós também precisamos amar igual Jesus ama. É onde as pessoas não gostam de nós, mas nós não precisamos dos sentimentos delas para amar elas. Nós amamos elas porque temos Jesus dentro de nós. Nós amamos. É por isso que esse sentimento de rivalidade que existe, sentimento político, ele não pode invadir a igreja. Porque se invade a igreja, você passa a detestar um e amar outros. E daqui a pouco se decepciona com aquele que você passou a amar. Por quê? O sentimento errado que invadiu o seu coração. E aí você passa a preferir pessoas. E nós não temos preferência de pessoas. Amamos tanto o bom quanto o ruim. A todos derramamos ou damos o nosso amor de igual. Às vezes as pessoas ficam assim, meio chateadas, porque às vezes nós sofremos com algumas pessoas, mas nós continuamos a abraçar, nós continuamos a amar. Irmão, o que é ser cristão? Ser cristão é amar. Quando as pessoas mereciam o nosso ódio, mereciam a nossa raiva. Eita Jesus, ia ser difícil ser crente. Ser crente é difícil, irmãos. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, nós vamos aprendendo devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, a servir Jesus e a amar.